Olá, seja bem-vindo ao Espaço Aberto para a Saúde, programa que leva para você informações sobre saúde e qualidade de vida. Segundo o Ministério da Saúde, o consumo de leite em adultos é uma importante fonte de cálcio e deve ser incentivada a opção do leite desnatado e sem gordura, que previne doenças crônicas. Mas o que será que as pessoas pensam sobre isso na rua? A senhora consome leite? Desde pequena. Aliás, eu fui criada na fazenda tomando leite de vaca. Não, Por quê? porque eu não acho confiável. Consumo sim, todos os dias. A senhora acredita na segurança do leite? Acha que o leite é um alimento seguro? Com os últimos escândalos que teve, eu não confio muito não. Eu confiava naquele leite que nós tirávamos e eu via. Agora, por necessidade, eu tomo leite de caixinha. Segundo dados do Portal Saúde do Ministério da Saúde, há informações de que a maior frequência do consumo de leite integral entre homens é observada em Manaus, com 61,7% da população. Já entre as mulheres, a maior frequência é encontrada em Belém do Pará, com 66,5%. O leite auxilia nos proporcionando energia, torna os cabelos e peles mais saudáveis e aumenta a imunidade, ou seja, é um alimento muito importante, mas que deve ter um consumo seguro e adequado para a nossa saúde. Para conversar sobre esse tema, hoje nós temos aqui a Érica Camila Ferreira, que é mestranda em neurociências aqui da Universidade Federal Fluminense, e a gente vai abordar um pouquinho esse tema. Obrigado, Érica. Eu queria que você começasse falando para a gente um pouquinho sobre a composição do leite, né? O quanto que ele é importante, por que o leite é tão importante? Você já disse anteriormente, o consumo de leite é muito importante e a composição dele, além do cálcio, né, que é o mineral, também tem o mineral zinco, e ele também na sua composição tem as vitaminas, que é a niacina, a tiamina, o retinol, ainda existe imunoglobulinas, que é importante para a imunidade, os lipídios, né, triglicerídeos, fosfolipídios. Sim, mas e quanto à classificação do tipo de leite? Então, o leite ele tem uma classificação, vários tipos de classificações na verdade. Tem do tipo A, o tipo B e o tipo C. O tipo A ele tem um controle mais rigoroso. No caso, ele é proveniente de ordenha totalmente mecânica. Quando esse leite é retirado, ele passa por tubulações, vai direto para tanques. Nesses tanques eles já são pasteurizados, homogenizados e já vão direto para o invase, que é para as caixinhas. Mas ou a tipologia ela tem a ver com esse controle ou tem a ver com a quantidade de vitaminas, sais minerais ou composição? Não, a composição dele, vitaminas, lipídios, tem que ser a mesma. Mas essa classificação é mais relacionada à quantidade de micro-organismos. Porque já que o tipo A, ele sai da ordenha e vai direto para as caixinhas, vamos dizer assim, pasteurização, homogenização e direto para a caixinha, ele tem que ter contagem de 500 bactérias por ml de leite. Agora o tipo B, ele já é classificado como tipo B por ser o seguinte: o leite é retirado pode ser de vários rebanhos, a ordenha pode ser mecânica ou manualmente, e esse leite ele não é envasado diretamente na fazenda, onde é produzido. E como você é biomédica, você já fez vários testes relacionados aos leites, né, aos tipos de leite que estão no mercado hoje. E o que você mais encontra nos leites quando você faz o teste no laboratório? Então, existem vários tipos de fraudes que podem ocorrer encontradas no laboratório. Só que essas fraudes podem ocorrer diretamente na fazenda já, que é a adição de água, e aí pela adição de água há uma diminuição de proteína. Então, para estabilizar essa proteína, essa quantidade de proteína, eles vão e colocam ureia, só que a ureia tem formol, então aí já gera um leite adulterado. E tem também a adulteração de amido, que aumenta também a quantidade Vai engrossar o leite. Vai engrossar o leite. Ele coloca água e aí para deixar um leite não muito ralo, eles vão e colocam amido. E tem outros tipos também de fraudes, como a utilização de conservantes que
que são ilegais, né, como a utilização de formol, cloro, soda cáustica, tudo Nossa. isso para conservar o leite. Mas isso tudo para baratear também, né? Quando dilui. Para baratear, com certeza, para aumentar a quantidade. Que a gente viu a fala das pessoas da rua, muitas pessoas falando que não acham seguro consumir o leite industrializado, mas que consomem por necessidade. Isso. E a gente tem algumas fotos também de alguns testes que a Érica fez, mostrando que tinha alguns ingredientes, né, ou seja, alguns produtos que não poderiam estar no leite, né? Dentre eles, assim, a gente pegou 5 marcas de leite, né? Foram 3 marcas de leite de caixinha, um pasteurizado, que é aquele de saquinho, e um cru, que foi retirado direto de uma fazenda. O leite cru é o que sai direto da vaca, né? Isso. Pessoal, entende? É o cru que sai direto, sem alteração nenhuma, sem pasteurização, sem nada. E aí, no caso, foram quantos testes que você fez pra gente aqui do programa? Os testes foram feitos com reagentes para formol, com reagentes para amido e com reagente para urina. Foram as 3 principais coisas que a gente testou aqui, para poder mostrar aqui para o nosso público. Das adulterações. Adulterações para aumentar a quantidade de leite, para conservar e contaminação. E o que você encontrou nas amostras? Então, eu enumerei as amostras, não coloquei, né, a marca, é claro, mas houve uma marca mais apareceu, popular, né? Mais popular, apareceu positivo para urina, e as outras para formol não teve nada, pelo menos nessas que eu estudei, nem para o leite cru, nem para o leite pasteurizado. Anteriormente você já tinha feito um teste também, não foi? Isso. E aí você tinha encontrado o quê? Então, tinha encontrado adulteração com formol, adulteração com soda cáustica, adulteração com urina, adulteração com amido, com todos esses. Por isso que eu fiz novamente esses testes com outras marcas. Mas... Então dá a entender que depois dos escândalos que teve, né, que teve até reportagens de grande audiência, parece que deu uma melhorada mesmo as marcas mais baratas, porque antes você encontrou muito mais coisa do que dessas 5 amostras que a gente... Tudo bem que uma era padrão, que era o leite da vaca. Isso. Mas não foi encontrado amido, né, dessa vez? Não. E não foi encontrado... Mas não é porque é o leite lá da fazenda, tirado da vaca, que não vai ser adulterado. O dono lá, ele pode muito bem adulterar e vender para a população ali da cidade, né, do interior. E os mais comuns, você já até falou, né, Érica? Os aditivos mais comuns. Os aditivos mais comuns... Então, existem vários aditivos. Aí tem várias classificações destes. Aí tem para conservante, que é o formol, a soda cáustica, a amônia, que são os conservantes, né, como já disse. E tem os para quantidade de leite, para aumentar a quantidade. Então, se ele colocar água para aumentar a quantidade, ele precisa voltar o leite ser mais viscoso. Então, ele vai colocar amido. E o que esses componentes... açúcar também. Açúcar também, né? Esses componentes que são colocados para adulterar podem causar para a saúde da pessoa? Vai depender do componente, né? É claro. No caso de adulteração como o amido, não tem problema nenhum. Isso só vai estar relacionado com... Você está comprando uma coisa e está consumindo outra. Agora, já com os conservantes, soda cáustica, formol, e mesmo que seja em pequenas quantidades, né, não é gritante, porque senão as pessoas perceberiam, né, do gosto, mas isso, a longo prazo, isso com certeza traria danos ao organismo do consumidor, né, já que isso pode ocasionar danos nas mucosas, né, esôfago, estômago, intestino. E com consumo e crônico, câncer, né? pode levar até ao câncer, né? Que é o eu tenho reparado, assim, eu não consumo muito leite. Eu acho que, como até estava conversando com o pessoal da produção, acho que o leite de vaca é pro bezerro, né, pra gente. Mas eu tenho percebido, de vez em quando eu provo, que o gosto não tem gosto de leite. Assim, o leite do interior tem gosto, às vezes você consome leite que está muito doce, que você sabe que é um padrão, né? Você abre uma outra caixa, também está tão doce quanto.
e leite com gosto como se fosse uma coisa defumada também. É estranho, dá uma sensação de que tem uma coisa química ali. É diferente, porque ele passa por vários processos, né, esses leites de caixinha. E o leite cru, o leite que você ferve lá e toma, ou aquele pasteurizado, ele tem mais gordura, então ele tem um gosto mais. Mas isso não quer dizer que ele esteja adulterado, porque é difícil você identificar a adulteração assim, pelo paladar. Você pode explicar um pouco pra gente, que a gente tem algumas figuras dos testes que você fez no laboratório para o nosso programa? Até queria deixar aqui o agradecimento para o Laboratório de Química do Centro Universitário Plínio Leite, onde a professora Érica pôde fazer os testes, a mestranda, e a gente poderia explicar os padrões e cores de reagente que a gente vai estar mostrando agora, as figuras? Então, o teste que nós fizemos com o amido, ele não ficou muito nítido na foto, porque a mudança de cor para o rosa não é muito nítida, assim. Não é muito perceptível, não é perceptível. É porque a gente usa assim. Para a gente fazer o teste, a gente precisa fazer um padrão. Esse padrão é o positivo, que tem amido. Então, ele tem que ter uma reação de cor. Então, a gente faz um padrão. Então, para a gente visualizar na foto, o primeiro tubo é o padrão. É o padrão. O primeiro tubo é o padrão. E aí, eu identifiquei como A1, A2, A3, A4 e A5. Que são a amostra 1, 2, 3, 4, 5. E aí tem a variação de cor. Isso, e para o amido teve pequena variação de cor só? Pro padrão, sim, teve pequena variação, mas pro padrão. Agora, para as outras amostras, não mudaram de cor, então não foi tinha, identificado o amido. Pelo menos nessa análise no não outro teve. teste, que seria outra figura, a gente encontra o primeiro tubo, que é o padrão, que seria qual foi o segundo teste? Para a urina. Urina. A gente esse teve adulteração, a amostra 1 teve adulteração na cor, então havia ali presença de... Eu acho que foi o que ficou bem amarelo, não é isso? Isso, ficou bem amarelo. Bem amarelo. Então o padrão para a urina era amarelo, se eu reagir como amarelo. Isso. E o terceiro teste? E o terceiro foi o formol, né? Foi o formol? Foi, que o primeiro foi o tratado, né, o padrão. Então, a primeira cor do tubo qual foi no formol? É salmão. Salmão. Bem salmão. E aí ele está bem escuro. Então, os outros foram os leites testados. Os outros são bem clarinhos. Tem o amarelado, mas é por causa da cor do reagente. Ele teria que ficar salmão se tivesse o formol. E aí, algum ficou? Não, nenhum ficou. Dessas amostras, não. E a gente pode, assim, para falar para o pessoal de casa, foi o leite mais barato ou mais caro? Que a gente não quer falar marca por causa de questões judiciais, né? Mas questões legais também. Então, mas aí foi o mais barato que teve... O mais barato. O mais barato foi o que teve a pior análise, digamos assim. Porque foi a única que deu positivo porque dos escândalos que teve anteriormente na mídia, foi justamente de uma marca muito conhecida, né? Aí dessa vez a gente analisou também, pegamos a conhecida e pegamos e aí não deu tanta contaminação assim. Não deu. Mas é claro que é importante que a fiscalização seja mais rígida, né? Em relação a todas as outras empresas. A gente estava falando anteriormente que muitas pessoas elas acham que para consumir o leite, por causa de ter uma fonte de cálcio, mas só que os vegetais escuros são fontes de cálcio, sardinha é fonte de cálcio, né? Existem outros alimentos, a carne vermelha, então tem cálcio. Então a pessoa fica com medo, eu não posso deixar de consumir leite. Mas... Fora outros componentes, como vitaminas, né? Os lipídios a gente consegue de outros alimentos. Não que a gente não tenha que tomar leite, mas já que existem muitas fraudes, muitos escândalos, pode sim, pelo menos diminuir a quantidade, né? É importante que a gente tenha sempre essa informação de ter a segurança, né? Que seria uma segurança do consumo do leite, que agora tem algumas pessoas que substituem pelo leite de soja também, mas tem gente que tem, mas a gente sabe também que pode ter conservante, um monte de coisa. Mas outras pessoas também utilizam o leite cru, né? Só que ou o leite cru ou o leite do tipo C, que como aquela classificação A, B ou C, o C muitos cientistas eles falam que não é interessante, que teria que ser proibido o consumo do leite C. Por quê? Ele é muito contaminado? Isso, porque além dele, a ordenha não é mecânica, é toda manual. E o leite ele é levado assim para tanque, mas não tem tubulação por ser manual, né? Então, na hora de tirar o leite, é preciso uma higienização muito rígida assim, né, na vaca. E acaba não tendo no pequeno produtor, né?
Isso. E aí esse leite ainda é levado para uma indústria, a esse tempo todo, isso aumenta muito o número de bactérias, no caso, para ele ser aceito, ele tem que ter, acho que até 40 mil né, bactérias por ml de leite. Então, se você comparar o tipo A, 500 bactérias por ml, o tipo B, 40 mil por ml, e o tipo C, mais de 400 mil por ml. Então é muita coisa. É né? muita coisa, é E muita isso diferença. pode até provocar uma diarreia numa criança Com ou alguma certeza. coisa assim. Fora que esse leite tirado manualmente, ele não tem um controle assim totalmente de o que a vaca tem, se ela tem alguma doença, porque existem algumas bactérias que são prejudiciais para a saúde, como brucela, salmonela, que podem causar. Então agora a gente vai para o nosso quadro de perguntas por e-mail. Vamos saber o que as pessoas que assistem ao nosso programa querem saber sobre o consumo do leite. Então, Érica, aqui a gente tem uma pergunta da Rosana Silva. Ela quer saber se o leite está contaminado por produto químico, se ela tem como saber isso, se ela tem como identificar em casa. Não tem como paladar, odor, é isso que ela quis dizer? Não tem como. É como você disse, o leite de caixinha ele tem um gosto diferente, mas isso não quer dizer que ele esteja fraudado com um produto químico. Entendeu? Eu sei que, pelo que as pesquisas que eu fiz, o leite, você tem que tomar ele não pode ter nenhum tipo de odor diferente, entendeu? Tem que sair... Alguns industrializados têm odor diferente. Não pode ficar gosto diferente depois que você... Alguns têm ingeriu, também. Entendeu? Você já percebeu isso, não já? Já, ou sou eu que estou ficando maluco? Não, é verdade. Então assim, eu acho muito difícil consumir leite agora, porque eu estranho muito, acho muito estranho. O próprio queijo mesmo, de um tempo pra cá, a gente sente que está diferente. Tudo que fica muito industrializado perde essa coisa que é natural, né? O leite da fazenda que faz o queijo mais puro, digamos assim. E para transportar precisa de... E isso também é uma coisa muito importante que você falou, do transporte, da segurança, do armazenamento correto, né? A temperatura correta, o jeito que transporta, se usa luva, máscara, a produção toda. Porque acaba que era feito pela fazenda, né, de uma forma muito artesanal, acabou se tornando muito industrializado. Grandes quantidades. Mas eles, por outro lado, acabam colocando muitos agentes químicos, o que acaba atrapalhando também o consumo depois com segurança. Não é leite que você acaba a longo prazo, isso pode causar graves Outra pergunta aqui da Deise Gomes, de Niterói. Se ingerirmos o leite contaminado por produtos químicos, quais os danos que vamos ter em nosso organismo? Então, como eu já disse, né, vai depender do tipo de conservante, né, o tipo de fraude que foi ocasionado. No caso, formol, soda cáustica, isso a longo prazo pode causar câncer, pode causar vários danos nas mucosas, né? Esôfago, estômago. E em relação à urina, por exemplo, a urina, no caso, está contaminado, mas a urina pode ser a urina do animal mesmo? Pode ser contaminado pela urina do animal mesmo. Seria, no caso, a falta de higiene na ordenha, né? Que é estranho, né? Ter um leite com urina humana. Geralmente vai ser a urina do próprio animal, né? Mas a gente não pode descartar nada. Hoje em dia, né? Hoje em dia, a gente não sabe... Com soda cáustica, com água oxigenada, com outros produtos também que a gente acaba encontrando. Uma outra pergunta aqui foi da Juliana Guiar, de São Gonçalo. O leite possui classificação A, B ou C, que são denominações determinadas a partir da contagem de micro-organismos presentes no leite. Por que hoje em dia não se vê mais essa classificação? Então, na verdade tem essa classificação sim, só que há diferença. O que acontece é que a maioria agora dos leites que são vendidos são leites de caixinha, e os leites de caixinha são classificados como longa vida, ou seja, são ultra pasteurizados. Eles passam por um processo de esterilização, homogeneização e esterilização. Mas ele é homogeneizado geralmente com gordura trans, não é isso? Gordura, eles podem colocar isso. Amido, como a gente já falou anteriormente, mas o leite, naturalmente o leite integral já tem um pouco de gordura trans, né? Que seria a gordura imprópria para o consumo em grande quantidade. Já deve ter um programa falando sobre isso aqui. Mas, no caso, essa quantidade de gordura trans, a gente também não tem como saber
né? Não, só com análise mesmo. Análise em laboratorial. laboratório. Mas que tem, né? Tem. Então ela quer saber, assim, porque hoje em dia, então, longa-vida seria o quê, no caso? Ele é considerado A? Não, porque o A, na verdade, é como ele foi, o processo todo, desde a ordenha até o invase, que vai para a caixinha, né? O longa-vida, ele quer dizer que é ultra pasteurizado, que tem o pasteurizado, o cru e o ultra pasteurizado, que ele é totalmente esterilizado, ele não tem bactéria patogênica nenhuma, que é alta temperatura, 130 a 150 graus, e logo desses 130 a 140 graus ele é resfriado. E nesse choque térmico as bactérias todas são Entendi. destruídas. A pergunta de Ivonete Carvalho, de Itaboraí, ela quer saber, quando o leite chega na indústria para ser embalado, não é feito um teste para ver se o leite está íntegro? Sim, é feito. É feito um teste. Então, desde que ele é tirado da fazenda e levado para as indústrias, são feitos alguns testes, como eu já disse, formol, adição de água, adição de açúcar, E adição dos de amido. micro-organismos também. E ainda é feito também as análises de micro-organismos. E essa análise de micro-organismo, como que ela é feita? Então, eles pegam uma amostra desses tanques e desses tanques eles fazem a contagem de célula. No caso, a cultura de bactéria, desculpa. E aí eles fazem a contagem dessas bactérias por ml, que é como por ml, né? 500 bactérias por ml. Aí eles colocam no microscópio e vê ou colocam no meio para e crescer? identificam o tipo de... colocam... Não fazem cultura? Fazem cultura? Fazem cultura também e analisam diretamente no microscópio o leite. Aí calcula no campo quantas tem e depois multiplica para ver. E analisa quais os tipos, né, também de bactérias que dá para identificar. Então, Ivonete, é assim que é feito e é feito. A outra pergunta é quais as características de um leite de boa qualidade? A Maria de Andrade de Niterói quer saber. Então, a qualidade, é igual eu tinha falado, tem que ser desde a ordenha, a higienização correta, o transporte correto, a análise correta, ver se tem fraude, se não tem, se tem muita bactéria, se tem bactéria patogênica, se as vacas são sadias, se elas têm, não pode ser vaca que tenha utilizado antibiótico, né? O próprio transporte também, Isso, né? O transporte do leite. É uma série de fatores. Que pode... Pela Embrapa, pelo site da Embrapa, tem informações sobre todas isso. Essas informações. Então a Maria de Andrade pode dar uma olhada também no site da Embrapa. É porque é muito grande, assim, é mais assim, é muita coisa, né, que tem muita que informação para o controle informação. rigoroso. Mas o controle rigoroso é a higiene, desde a ordenha até o transporte à indústria e as análises no laboratório das fraudes. Aqui a pergunta da Patrícia Gonçalves de São Gonçalo, quais os métodos para a detecção de resíduos contaminantes presentes no leite? Eu acho que a Patrícia quer saber um pouco mais sobre os testes, quais os reagentes, como que é feito. A gente mostrou algumas figuras anteriormente, mas aí como que chegou até aquilo ali? Então, você pega utilizado uma quantidade determinada de leite, por exemplo, 5 ml de leite, mais uma certa quantidade dos reagente para formol, que é umas soluções que são feitas no laboratório. Nisso, algumas são colocadas em banho-maria para ver a mudança de cor. E aí, pela essa mudança de cor, a gente identifica se está ou não fraudado. O leite, ele muda de cor, assim. Então, tem um reagente para cada tipo de contaminante. Isso. Além do contaminante, tem outras análises que são feitas para adulteração de água, que é feita uma análise de densidade, né, do leite. Tem também tempo de congelamento, que quando a adulteração com água faz um teste de tempo de congelamento, que eles colocam no congelador e contam o tempo que congela. Tem também teste de coagulação do leite, que é para ver se tem adulteração também de proteína. O pessoal fala muito sobre o consumo do leite cru, ele tem muita gordura, mas
Qual seria uma estratégia para poder diminuir a gordura, já que você também é conhecedora desse leite de fazenda? Então, as populações que bebem o leite cru, normalmente para tirar a gordura elas vão fervendo o leite, ferve o leite e tira aquela gordura de cima. Aí ferve de novo, aí forma de novo aquela nata, né? Com gordura, que aí vai tirando, vai retirando assim. Vai fervendo e retirando. E essa nata que é retirada, ela pode ser até aproveitada para fazer outras coisas. Isso, queijo, manteiga, requeijão, manteiga. E no caso, a pessoa fazendo isso, fervendo esse leite em casa, para as pessoas que estão assistindo a gente, que são mais do interior, já é seguro? Ou seja, ela está livre de contaminação se ela ferver o leite? Sim, o importante é ferver, mas é claro que tem que prestar atenção na hora da ordenha, tem que fazer a higienização certinha, o balde tem que estar bem higienizado, a barriga da vaca, a teta, tudo tem que estar higienizado. No caso, o que é usado para higienização? Então, o que eles usam é tipo água oxigenada, que é utilizada na indústria mesmo, para limpar o balde, para limpar Isso, água oxigenada? Não, mas a água oxigenada 10, né? 10 volumes, né, que eles falam. Isso. Mas essa água oxigenada seria a mesma água oxigenada que foi encontrada no leite adulterado recentemente? Provavelmente usada pela indústria? Porque é ela que... Eu pensava que era alguma coisa, utilizasse cloro ou, né, comumente água sanitária para poder limpar. Mas não é, né? Na verdade... Mas eu porque eu fico pensando assim, isso, as pessoas do interior, como que elas higienizam o balde para poder fazer a ordenha e ter uma segurança? Não tem assim uma higienização assim correta, vamos dizer assim. Eles podem limpar com sabão, padrão, né? Agora a água oxigenada isso é utilizado em indústria. Né? Mas o importante é que tem que ferver depois, né? Isso, ferver depois. E também prestar atenção se as vacas são vacinadas, se ela tem alguma praga, né? Carrapato, o berne, né? Que é aquele bichinho. Porque isso pode, obviamente, adulterar o leite, né? E isso causar algum tipo de infecção alimentar. Em relação aos testes que você já fez no laboratório, o que você achou de mais gritante e bizarro assim que você encontrou nos testes do leite? Então, agora eu não achei, desses testes que eu fiz mais recente, não achei nada assim de gritante, mas os outros que eu fiz há alguns meses atrás foram gritantes assim o formol, né? Que 3 amostras. Ficou, porque você vê pela mudança de cor, né? Então ficou muito salmão, que é a cor que indica a presença de formol. E isso é ruim, né? Você saber que você toma um leite, pelo menos é comum que as pessoas tomem o leite de manhã, de tarde, e tem gente que toma leite até a noite, né? Agora você imagina isso multiplicado por dias, meses, anos. E aí hoje em dia pessoas que tinham antigamente aquele costume de tomar leite porque sentia dor de estômago, queimação, hoje em dia se você tomar leite pode até queimar ainda mais. Né? Ainda mais, pelo formol. Porque já a mucosa, mas depende do leite também, a gente não está falando de todos. A gente está falando de todos. Também não é para todo mundo. Então, Érica, o que você acha que é um grande desafio para a gente poder prevenir assim, e evitar tomar leite contaminado, seja ele pela indústria ou por bactéria? Eu acho que o mais importante é a fiscalização ser mais rígida em relação a isso, em relação às fazendas que levam leite para as indústrias e ainda as fazendas que fazem tudo isso, né? A ordenha e o invase dos leites na caixinha. E em caso, o controle com a higiene, fervura do leite no caso, cru, né, as pessoas mesmo que tomam leite cru ou leite pasteurizado, que também tem que ser fervido, né? Que tomem cuidado, né? Para ferver. E ainda as pessoas que moram em sítios, que tomam leite mesmo direto da vaca, que não façam isso, porque isso é perigoso para contaminação com bactéria. É importante mesmo. Então, gente, a gente esteve aqui com a Érica Camila Ferreira, mestranda em Neurociências aqui pela Universidade Federal Fluminense, e falamos sobre o consumo seguro do leite como alimento. Até o nosso próximo programa Espaço Aberto para a Saúde, e agradeço a vocês a audiência.